No casamento da minha irmã, meus pais se levantaram na frente de 50 convidados e exigiram que eu entregasse as chaves da minha cobertura como presente. Quando recusei, minha mãe me deu um tapa tão forte que o som ecoou pelo piso de mármore. Todos congelaram. Eu não revidei. Apenas peguei minha abotoadura do chão, ajeitei meu paletó e saí. Então, fiz uma única ligação. 1 hora depois, uma mulher entrou naquela recepção. E quando minha mãe viu quem era, ela gritou: "Meu nome é Leonardo Santos. E esta não é apenas uma história sobre um casamento. É sobre traição familiar, sobre ser tratado como se eu fosse invisível e sobre o momento em que finalmente estabeleci um limite. Estou prestes a compartilhar algo muito pessoal. Mas antes de começar, você pode dizer um oi nos comentários ou me contar de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. É sempre bom saber que não estou sozinho nisso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história te tocar, por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal. Seu apoio significa o mundo. Isso me diz que minha voz importa. E talvez, apenas talvez, ajude outra pessoa que está passando pela mesma dor. Eram 11h52 quando o salão se voltou contra mim. Lustres da Fontine sopravam cacos de luz pelo mármore, e o horizonte de São Paulo brilhava através do vidro como se fizesse parte do espetáculo. 50 pessoas, mais ou menos, se inclinavam em direção a um único microfone. Meu pai, Vicente Pires, bateu em sua taça de champanhe do jeito que faz antes de fechar um negócio, sorrindo como se tivesse planejado o próprio sol. Leonardo concordou em presentear sua cobertura no Itaim Bibi para Yasmin e Lucas. Ele anunciou, com a voz suave, o tipo de suavidade que só vem com o ensaio. Por um instante, pensei que tinha ouvido errado. Então, os aplausos explodiram. Tios, tias, uma fila de parceiros de negócios tentando parecer família. Um punhado de meus colegas que não tinham ideia de quem eu era para aquelas pessoas. E Miguel, o irmão do noivo, com o celular em mãos, transmitindo ao vivo aquele teatro para estranhos. Yasmin levou a mão ao peito e sussurrou: "Sério, Léo?" Por um segundo, quase acreditei na inocência em seu rosto. Eu me levantei. Ninguém discutiu nada comigo. Eu nunca concordei. O som no salão mudou como uma maré se invertendo. Um silvo de confusão e ofensa. Minha mãe, Lilian, pegou o microfone com uma velocidade que impressionaria um atleta. "Dê as chaves a eles. Não envergonhe esta família", disse ela, sorrindo para os convidados enquanto seus olhos me cortavam por dentro. "A cobertura é minha propriedade." Eu disse, lento e claro, cada palavra um degrau em uma escada para fora, de um poço familiar. "Eu não consinto." O queixo de Yasmin tremeu teatralmente. Luke, o noivo, ofereceu um sorriso apaziguador que me pedia para ser pequeno. As tias encontraram sua indignação moral. "Família em primeiro lugar", Margot cantou. Tiago murmurou algo sobre eu precisar de uma esposa para consertar minha atitude. Um sócio de um dos projetos do meu pai se inclinou para outro e sussurrou, não tão baixo assim: "Ele provavelmente aluga um cubículo e chama de cobertura com vista." O ridículo quase me fez rir. Mas não fez. Lilian não esperou que nada daquilo assentasse. Ela deu 3 passos largos pelo mármore, o microfone ainda quente em sua mão. "As chaves", ela ordenou, a respiração alta nos alto-falantes. Eu não recuei. Então, o tapa. Um estalo seco que ricocheteou pelo salão, amplificado pelo sistema de som, envolto no suspiro de 50 testemunhas. A dor brilhou, precisa. Algo pequeno bateu no chão e deslizou.
minha abotoadura de platina, aquela gravada Jacarta 2024, a que comprei depois de fechar o acordo de 250 milhões de reais que todos nesta sala fingem não saber. Eu não toquei no meu rosto. Curvei-me, peguei a abotoadura entre 2 dedos e a coloquei de volta no lugar. O pequeno clique soou mais alto para mim do que o tapa. Olhei para cima, direto para o celular de Miguel, para milhares de olhos que eu não podia controlar. O salão prendeu a respiração como um único pulmão. Parabéns pelo casamento, eu disse, com a voz plana, um bisturi. Estou de saída. Afastei-me da mesa, passando pelo sorriso congelado de Vicente, pela desaprovação de tia Celeste, por 2 de meus colegas que me olhavam como se estivessem na sessão de cinema errada. Os lustres queimavam como gelo em meus ombros. As pessoas abriram caminho para mim porque não sabiam o que mais fazer. Na porta, ouvi minha mãe novamente. Não palavras, desta vez, apenas o som animal de alguém assistindo a um roteiro queimar. O corredor, do lado de fora, era mais frio, mais escuro, com arte moderna descendo pelas paredes como linhas do tempo dos compromissos de outras pessoas. Peguei meu celular e disquei um número que havia memorizado há muito tempo para este exato momento. Sinal verde, eu disse, quando ela atendeu. Ouvi Helena Navarro responder, calma, como um metrônomo. Virei-me para o vidro e vi o salão de festas refletido como um filme. Minha mãe desabando em uma cadeira, a mandíbula do meu pai se soltando da dobradiça de sua performance, e Yasmin segurando um buquê como se ele pudesse conter sua bagunça, e na tela de Miguel, o contador de espectadores disparando para cima, como se a própria indignação tivesse pernas. Voltemos para as 7h30 da manhã, mesmo dia, mesmo hotel. O ar ainda fresco da noite e o salão de festas reduzido a andaimes e cabos. Cheguei cedo porque é o que eu faço. Chego antes que alguém me espere. Pago pelo que ninguém me agradecerá e garanto que as coisas funcionem. O salão cheirava ao Wakita, orquídeas brancas e goma, e fileiras de mesas com toalhas douradas esperavam sob escadas e equipamentos de iluminação. Encontrei o gerente da banda, perto do palco, e acertei o saldo pendente pelo show ao vivo e pela melhoria do menu. Lagosta, em vez de frango. 300 moedas no total. Ele apertou minha mão como quem já apertou muitas mãos gratas. A gratidão nunca chegou à minha família. Lilian apareceu, fazendo um inventário com os olhos, e me deu uma olhada que encontrou ofensa em um terno azul marinho da Ricardo Almeida. Você parece que está indo para uma reunião de acionistas, disse ela. É um casamento. Vicente entrou 1 minuto depois, verificou o mapa de assentos como se fosse um contrato e tocou no lugar onde meu nome estava discretamente posicionado, longe da mesa dos pires. Não comece a reorganizar as coisas, disse ele. Não estamos no trabalho. Eu assenti. É incrível como assentir se torna mais fácil quando você passa 10 anos se provando em salas onde ninguém assente de volta. Caminhei pelo perímetro, discreto, até que as paredes tivessem ouvidos. Um técnico ajustava um alto-falante perto do corredor lateral, onde esta estação de audiovisual se esconde. Parei à vista de meus pais e suas vozes se entrelaçaram na penumbra. Depois dos discursos, Lilian sussurrou. Nós anunciamos a cobertura. Ele não fará uma cena. Ele nunca faz. Ele vai se comportar. Vicente te concordou, como se estivesse falando de um cachorro que finalmente aprendeu a obedecer. Fiquei parado e deixei as palavras passarem por mim. A raiva é uma labareda. Aprendi a respirar até que ela se torne uma chama piloto. Meu celular vibrou.
uma mensagem da minha da minha assistente com uma foto tirada minutos antes do terraço da minha cobertura. O horizonte de São Paulo se derramando em lençóis de prata, imponente como se pertencesse a mim, o que de fato pertencia, e uma legenda que eu não sabia que precisava. Sua fortaleza o aguarda, chefe. Defini como minha tela de bloqueio e observei a imagem se encaixar. Fortaleza é uma palavra romântica para um prédio, mas servia. Passando o palco, uma porta marcada como técnica se abria para a cabine de áudio e vídeo. Uma caverna estreita de cabos e telas. No monitor principal havia uma apresentação de slides intitulada Recepção Yasmin e Lucas. Rolei, curioso, até meu peito apertar. Nosso novo lar no Itaim Bibi, dizia o slide, e lá, em alta resolução, estava a minha sala de estar, o ângulo exato da minha última sessão de fotos de arquitetura. Abaixo da foto, generosidade do meu irmão, discurso de Yasmin. Não era um rascunho, não era uma ideia. Era um pensamento finalizado, esperando por um microfone. Tirei uma foto da tela, marquei a data e a encaminhei para minha assistente sem comentários. Quando voltei para o salão, uma organizadora me interceptou com um envelope branco e um sorriso ensaiado. Isto é para a cerimônia das chaves, disse ela. Vamos te chamar depois do brinde. Dentro do envelope, uma caixa de veludo moldada na forma de uma chave, com meu nome gravado. Teria sido engraçado se não fosse tão preciso. Eu não pedi isso, eu disse a ela. Ela franziu a testa, verificou sua prancheta e depois abriu a fatura em um tablet. Comprador: Leonardo S. E-mail: Leonardo de Santos. Evento: algo que não era um domínio que alguém usa. Pode me enviar isso? Perguntei. Ela enviou. Encaminhei para minha assistente com uma única linha. Encontre essa origem. Como se convocados pelo cheiro de resolução, a família se aproximou. Tia Margot estalou a língua. 30 anos e sem aliança, Leonardo. Você trabalha demais. Eu nunca prometi uma casa. Eu disse, baixo o suficiente para quase passar como um pensamento. A família vem em primeiro lugar, acrescentou Vicente, passando por trás de mim como se tivesse acabado de inventar a frase. Limites fazem parte da família, eu disse, e não me importei que ele continuasse andando. O salão se encheu, as orquídeas se aqueceram em doçura, e eu deixei a logística me envolver. O tilintar dos copos, a batida do baixo durante uma passagem de som, um organizador ensinando a um júnior como dobrar um guardanapo em algo que parecia um conselho. Eu poderia ter saído então e evitado o que veio depois. Mas sair significaria admitir que ainda havia uma negociação dentro de mim. Não havia. Minha assistente ligou às 9, viu? Consegui algo, disse ela. O e-mail foi criado há 2 dias, a partir de um bloco de IP registrado na Pires Empreendimentos. O nome tinha um gosto metálico na minha boca. O escritório do meu pai, sua rede, sua insistência de que eu era paranoico quando pedi para ele manter família e negócios separados. Documente tudo, eu disse a ela. Ela não precisava que eu dissesse. Caminhei até as portas do terraço e olhei para a faixa de céu azul onde os turistas já estendiam suas toalhas. São Paulo finge tranquilidade, melhor do que qualquer cidade que conheço. Dentro, o salão de festas endureceu de potencial para a inevitabilidade. A banda passou seus últimos acordes. A decoradora colocou o envelope da cerimônia das chaves perto do palco, como se sempre tivesse pertencido ali. Quando Yasmin passou flutuando em um roupão de seda para verificar as flores, ela passou pela porta de áudio e vídeo, sem olhar. E por um momento, me permiti acreditar que ela não sabia.
Então me lembrei do slide em sua apresentação com a palavra generosidade e minha sala de estar, e a crença caiu em sua própria armadilha. Às 10h30, o salão havia se transformado na versão que você vê em revistas. Ouro, branco, luz de vidro. Testei minhas abotoaduras, ambas justas, ambas gravadas. E ajeitei meu paletó uma última vez. Encontrei meu assento, longe da mesa dos pires, perto o suficiente de uma saída para ser honesto sobre isso. Meu celular vibrou novamente com a tela de bloqueio, a vista de São Paulo, brilhante e impossível. E eu sorri para a piada particular de chamar uma cobertura de Fortaleza, e para a promessa particular de que a trataria como uma. O que eu não sabia, o que não poderia saber, era o quão alto um limite pode soar quando finalmente aterrissa em uma sala construída para silenciá-lo. Mas eu sabia o suficiente. Eu tinha provas. Eu tinha um plano. E quando as pessoas que te criaram insistem que você lhes deve o que você conquistou, planejar é amor por si mesmo. Às 11h10, os convidados começaram a chegar com seriedade. Parceiros de negócios em ternos de linho, primos que julgam como hobby, colegas meus que ainda pensam que sou um analista porque nunca os corrigi. Miguel enquadrava ângulos com seu celular. Lilian inspecionava seu reino. Vicente apertava mãos como se estivesse grampeando boa vontade na mesa. Sentei-me e respirei. A abotoadura fria contra meu pulso, a palavra Jacarta pressionando minha pele como um lembrete de que não construí minha vida por acidente. Às 11h62, havia apenas o microfone, meu pai e a sentença que tentou me recrutar. O resto você já viu. Ao meio-dia, eu havia me retirado para o lounge privativo do hotel, um andar mais silencioso, acima do caos, onde as paredes eram revestidas de madeira clara e as janelas se abriam para o horizonte de São Paulo. O ar estava parado e carregado. Espalhei meu celular e uma pilha de contratos impressos sobre uma mesa baixa de vidro, examinando-os da mesma forma que costumava examinar propostas de investimento às 2h. Minhas abotoaduras brilhavam contra os PDFs, como se me lembrassem de quem as havia conquistado. No acordo de remuneração que assinei no ano passado, a cláusula 15.3 estava sublinhada em amarelo. Anticoerção. Ela afirmava, em jargão jurídico, que a cobertura concedida a mim não poderia ser transferida sob pressão da família, expectativa social ou demanda pública. Era o tipo de cláusula que a maioria das pessoas lê por cima. Eu insisti que estivesse lá. Liguei para Helena Navarro. Ela foi minha mentora por 5 anos e, embora seu tom fosse sempre de aço, tornou-se a coisa mais próxima de segurança que eu tinha. Ela atendeu no segundo toque. Você está em posição? Ela perguntou, como se fosse uma negociação em vez de um casamento. Sim, eu disse. Se eles me forçarem em público, usamos o sinal verde. Houve uma pausa. Então, sua voz suavizou para algo que eu raramente ouvia. Eles vão exagerar. Quando o fizerem, nos darão a abertura. Deixe-os. Nós vamos iluminar o caminho. Se eu tiver que acender a luz, eu disse, vou queimar todas as lâmpadas. Depois de desligarmos, liguei para minha assistente. Ela já estava em sua mesa do outro lado da cidade, o painel brilhando, com feeds e alertas. Eu disse a ela para construir uma rede de captura, coletar qualquer transmissão ao vivo que pudesse surgir, carimbá-la, arquivá-la, garantir que pudesse ser admitida como prova se os advogados precisassem. Já comecei, disse ela. Miguel está transmitindo tudo. O número de espectadores está subindo mesmo antes dos votos. Ela ligou de volta, 20 minutos depois, sua voz cheia de descrença. Você deveria saber que a Pires Empreendimentos enviou mais um pedido de reunião com Helena esta manhã. É o 8º em 8 meses. Eles anexaram um rascunho de um acordo de boa-fé.
inclui uma linha sobre alavancar a residência pessoal de Leonardo S. como um símbolo de unidade familiar. As palavras atingiram mais forte do que eu esperava. Não era apenas sobre me humilhar. Meu pai estava tentando pegar emprestada a imagem da minha cobertura para tapar os buracos em seu balanço financeiro. Arquive, eu disse. Podemos precisar. Olhei para a cidade. Daqui, São Paulo parecia limpa e o horizonte descomplicado. Mas a verdade estava deslizando à vista. Eles não queriam apenas minha propriedade. Eles queriam a alavancagem que ela representava. Pedi a confirmação de outra coisa que eu suspeitava. Helena, discreta como sempre, havia comprado uma participação na Pires Empreendimentos em uma reestruturação anterior. 40%, o suficiente para convocar uma reunião do conselho em 24 horas, se ela citasse conduta imoral que prejudica o valor para os acionistas. Meus pais não tinham ideia. Eles pensavam que estavam cercando um animal ferido, quando, na verdade, estavam amarrados à única pessoa que não podiam se dar ao luxo de contrariar. Guardei esse conhecimento dobrado dentro de mim como uma carta escondida. Se eles tentassem me envergonhar, seria o pivô que eles nunca veriam chegar. Por volta das 11 horas, meu celular vibrou novamente, desta vez do gerente do prédio no Itaim Bibi. Ele me disse que minha mãe havia ligado naquela manhã perguntando como adicionar um novo residente à lista do elevador privativo. Ela fingiu que estava confirmando a logística. Instruiu a bloquear o sistema, atualizar a lista de acesso e negar quaisquer novas entradas até que eu as aprovasse. Pessoalmente. Desliguei e deixei o silêncio pressionar. Uma coisa era eles imaginarem a cobertura como seu prêmio. Outra era ela se preparar fisicamente para se mudar para lá. Recostei-me, respirando uniformemente, minha mente mais afiada do que estivera durante toda a manhã. Eu tinha contratos, aliados, vigilância digital e uma contingência forte o suficiente para resistir ao teatro deles. O filho indefeso que eles lembravam não existia mais. Se eu tivesse que entrar sozinho naquela recepção, eu iria, mas não iria desarmado. Às 11h35, levantei-me, abotoei meu paletó e guardei meu celular. As portas do lounge se fecharam silenciosamente atrás de mim, enquanto eu caminhava pelo corredor acarpetado em direção ao andar principal. Do lado de fora do salão, vi uma caixa de veludo com meu nome gravado, cuidadosamente colocada em um pequeno suporte ao lado do pódio. A cerimônia das chaves, esperando como uma armadilha. A luz dos lustres se derramava sobre ela, transformando meu nome em um holofote. Fechei meu celular, estabilizei meu pulso e caminhei em direção à tempestade. Às 12h15, o salão de festas havia se transformado em algo brilhante o suficiente para uma página de revista. Toalhas douradas cobriam as mesas, orquídeas brilhavam em vasos de cristal, e os lustres lançavam sua chuva de luz sobre os copos que zumbiam de expectativa. Jazz pairava no ar enquanto os garçons completavam as taças de champanhe. 50 convidados se organizaram em linhas nítidas de lealdade e curiosidade. Senti o peso de seus olhares, mesmo antes da performance começar. Meu pai se levantou, ergueu sua taça e bateu nela até que o salão ficasse em silêncio. Seu sorriso era do tipo que eu ouvia praticar em espelhos, parte empresário, parte patriarca. Somos abençoados hoje, disse ele, sua voz ressoando como a de um orador. Então, sem hesitação, meu filho Leonardo escolheu presentear sua cobertura no Itaim Bibi para Yasmin e Lucas como seu primeiro lar juntos. O salão explodiu. Mãos aplaudiram. Vozes comemoraram. Parentes incoéis se inclinaram uns para os outros com olhares de aprovação. Yasmin pressionou ambas as palmas no rosto como se estivesse sobrecarregada. Sério, Léo? Ela ofegou. Sua performance polida o suficiente para fazer metade do salão acreditar.
O riso de Lucas foi cuidadoso, esforçando-se para parecer grato sem convidar mais conflito. Eu me levantei, minha cadeira arrastou no chão e silenciou as mesas mais próximas. Nunca houve nenhuma discussão comigo. Eu disse, claro, firme. Eu não concordei. Sussurros se espalharam, a confusão quebrando contra os lustres. As lágrimas de Yasmin apareceram na hora certa, deslizando por suas bochechas enquanto ela balançava de uma cabeça. Pensei que você queria que eu fosse feliz, ela sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Lucas passou um braço em volta de seu ombro, murmurando. Vamos cuidar bem dela. Como se a propriedade já lhes pertencesse. Lilian arrancou o microfone da mão do meu pai. Entregue as chaves agora mesmo. Ela latiu, sua voz ecoando-nos pelos alto-falantes. Não desonre esta família. O ar engrossou. Miguel estava na beira da pista de dança, celular erguido, capturando cada quadro. Meu próprio celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem da minha assistente. Já está virando tendência. Milhares estão assistindo. Margot levantou-se de seu assento, a voz afiada. Família é tudo, Léo. Você deveria saber disso. Tiago recostou-se com um sorriso, acrescentando. Se você não se matasse-se de trabalhar, talvez tivesse uma família própria. Suas palavras se misturaram em um coro de condenação, o tipo de pressão projetada para esmagar qualquer um que ainda acreditasse que a aprovação era sobrevivência. Inspirei 1, 2 vezes, firmando-me com a memória da cláusula 15.3, gravada em minha mente. A cobertura era minha, protegida por lei e conquistada com sangue e horas que eles nunca viram. Lembrei a mim mesmo que eles podiam gritar, mas não podiam reescrever contratos. Do outro lado do salão, um dos sócios de Vicente se inclinou para outro e murmurou. Se ele realmente comprou, tudo bem. Mas minha aposta é que está tudo financiado. O comentário cortou o zumbido, aterrissando afiado em meu ouvido. A dúvida deles era a história que meus pais haviam cultivado por anos. Que eu era só aparência, sem fundamento. Sentia ferroada, mas minhas mãos permaneceram soltas ao lado do corpo. Meus olhos varreram o salão. Alguns colegas meus, sentados longe da família Pires, trocaram olhares. Eles sabiam quem eu era, o que eu havia construído, mas mantiveram o silêncio. Ninguém arriscava ser a única voz contra a maré. Olhei de volta para Lilian. Sua respiração embaçava o microfone enquanto ela me encarava, perto o suficiente agora para fechar a distância entre fúria e carne. O salão pulsava com expectativa. Champanhe intocado, música cortada, 50 corações se inclinando para a colisão. Sua mão tremeu apenas o suficiente para revelar sua intenção. O microfone zumbiu, seu peito arfou, e naquele segundo congelado, antes do impacto, entendi que a escolha que ela estava prestes a fazer dividiria nossa família em antes e depois. O salão parecia menor agora, como se os lustres tivessem se abaixado para me pressionar. Endireitei-me, a voz cortando os aplausos velhos que haviam morrido segundos antes. A cobertura é minha propriedade. Eu não consinto. Meu pai bateu o copo na mesa. Egoísta, ele latiu. Você está arruinando o dia da sua irmã. Seu rosto estava vermelho, não de bebida, mas da fúria de perder o controle. Yasmin ergueu a cabeça, os olhos úmidos, mas o que brilhava por trás deles não era inocência. Era reconhecimento. Ela sabia que isso aconteceria. Sua voz tremeu apenas o suficiente para o público. Pensei que você queria que eu fosse feliz. Os convidados se agitaram. Alguns assentiram com a indignação do meu pai. Outros baixaram os olhos, sem vontade de tomar partido. O ar se encheu de julgamento, e era só meu para carregar. Então, minha atenção se prendeu na caixa de veludo no pódio.
O adereço da cerimônia das chaves havia sido aberto. Dentro havia uma chave real, inconfundível, idêntica ao conjunto que eu guardava no bolso. Meu estômago se contraiu. Alguém tinha pego uma de mim antes de hoje. Quem havia ido tão longe em minha vida? Miguel ergueu o celular e aproximou a câmera do meu rosto. Minhas feições, tensas de contenção, agora eram transmitidas ao vivo para milhares de estranhos. Meu celular vibrou contra minha perna. Uma mensagem de amigos de São Paulo. O que está acontecendo? A cidade inteira está te assistindo. Inspirei lentamente. Não havia mais como se esconder. Risadas ecoaram pelo salão. Tia Celeste recostou-se na cadeira, os olhos afiados como vidro. Por favor, ela zombou. Ele provavelmente aluga um cubículo, cobertura, não me faça rir. As palavras cortaram mais fundo do que o tapa que eu ainda não havia recebido. Eles construíram toda uma mitologia em torno da minha suposta inadequação. E ali estava ela, expressa na frente de pessoas que importavam mais para a reputação deles do que para a minha. Lucas se inclinou em minha direção, ainda segurando Yasmin como se ela fosse porcelana frágil. Seu tom era gentil, quase conspiratório. Se você realmente não quer isso, fale comigo depois. Não faça uma cena. Seus olhos diziam algo diferente. Não estrague a performance. Suas palavras não eram sobre mim ou sobre a verdade. Eram sobre preservar a ilusão. A raiva cresceu, quente e imediata, meu pulso martelando. Mas eu a mantive sob controle. Eles queriam que eu perdesse o controle para confirmar a caricatura que pintaram por anos. O filho difícil, o irmão egoísta, o homem inadequado para uma família. Cerrei a mandíbula, engoli o fogo e me ergui ainda mais. Se eles queriam me despir, eu deixaria, mas não me quebraria. O barulho do salão se transformou em uma tempestade. Sussurros, acusações, moralismos. Em algum lugar, um copo se quebrou. Eu era uma figura solitária no centro do circo deles, iluminado por lustres e julgamento. Minha mãe se moveu em minha direção, o microfone ainda quente, sua respiração pesada nos alto-falantes. Ela levantou a mão. O salão ficou imóvel, como se o mundo inteiro antecipasse o que viria a seguir. E então, o estalo. O som da palma da mão dela contra meu rosto explodiu pelos alto-falantes, sacudindo os cristais. O microfone caiu no chão. Por um momento, não houve música, nem vozes, nem movimento, apenas um silêncio espesso, o suficiente para sufocar. Cada rosto, ao meu redor, estava pálido de choque. Fiquei congelado, não pela dor, mas pela enormidade do que ela acabara de fazer. O silêncio após o tapa foi pior que o próprio tapa. 50 convidados olhavam, a boca ligeiramente aberta, seus celulares zumbindo com alertas que não ousavam verificar. Minha bochecha queimava, mas me recusei a levar a mão a ela. Em vez disso, me curvei, recuperei minha abotoadura do chão de mármore e a deslizei de volta no lugar. Meus dedos estavam firmes. O ato foi deliberado, mais alto que palavras. Peguei o microfone. Minha voz soou baixa, mas absoluta. Parabéns pelo casamento. Estou de saída. Coloquei o microfone de volta no suporte e saí com a espinha reta. Meus passos medidos, cada movimento desafiando o caos atrás de mim. As pessoas ofegaram. Algumas levantaram seus celulares para capturar minha partida. O salão de festas não me continha mais. No corredor, o som do meu celular vibrava no meu bolso. Notificações empilhadas em sucessão infinita. A transmissão ao vivo havia explodido. 10.000 espectadores e contando. Uma hashtag se formou em tempo real. Tapa, casamento, CP. Estranhos por toda a cidade estavam dissecando minha humilhação, mas eu não me sentia humilhado. Sentia-me desperto. Ao passar por 2 funcionários do hotel, sussurrando perto da porta de serviço, ouvi suas palavras. Ele chegou de Bentley,
Ele não é o que disseram. Os rumores se espalhando rápido, já reescrevendo a história. A imagem que meus pais tentaram grampear em mim estava se desfazendo. Entrei em um nicho silencioso, peguei meu celular e disquei. Sinal verde, eu disse, quando Helena atendeu. Eu vi, ela respondeu. O vídeo está em todo lugar. Estou a caminho com os advogados. A linha ficou em silêncio, exceto pela certeza em seu tom. O equilíbrio de poder mudou naquele instante. Outra mensagem da minha assistente chegou segundos depois. O texto fez meu pulso martelar. A chave na caixa de veludo era real. Imagens de segurança mostram Yasmin entrando na sala de AV mais cedo, adulterando a configuração. Minha irmã não tinha sido apenas cúmplice. Ela havia arquitetado tudo. A prova já estava em mãos legais. Toquei meu rosto. A ardência ainda estava lá, um lembrete esculpido em minha pele. Mas minha mente nunca esteve mais clara. Minha família havia cruzado a última linha. Não havia mais nada a salvar. Nenhuma ponte por queimar. Caminhei pelo corredor até as portas de vidro que se abriam para uma varanda com vista para a cidade. A luz do sol batia sobre os prédios, ofuscante e impiedosa. Deixei o calor me lavar e senti a resolução se cristalizar. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem de Helena. 1 hora. Esteja pronto. Guardei o celular de volta no bolso e agarrei o parapeito, a cidade se espalhando abaixo como um tabuleiro de xadrez. O próximo movimento era meu. Não havia como voltar atrás. A sala havia se transformado em sussurros e olhares de lado quando as portas se abriram novamente. A luz da tarde entrou como um holofote e abriu um caminho pelo mármore. Saltos clicaram em um ritmo medido. Helena Navarro entrou em um vestido preto da Chanel, cabelo preso para trás, olhos calmos e exatos. 2 advogados a flanqueavam, e uma assistente júnior carregava uma pasta de couro grossa com documentos. As conversas morreram no meio da sílaba. Copos pairaram no ar. Até a banda, meio embalada para sair, congelou com seus estojos abertos. Eu não me movi. Deixei o silêncio fazer a apresentação. Minha mãe foi a primeira a encontrar a voz. Não, disse ela, não tanto uma palavra, mas uma recusa. Não. Ela se levantou, depois sentou, depois se levantou novamente, como se o chão tivesse virado água. As mãos do meu pai tremeram nas costas de uma cadeira quando o reconhecimento finalmente se arrastou por seu rosto. 8 meses de e-mails não respondidos e convites remarcados estavam de repente no salão de recepção de sua filha, vestidos como um veredito. Helena não pegou o microfone. Ela me precisava. Boa tarde, disse ela, sua voz se propagando com facilidade. Meu nome é Helena Navarro, CEO da Santos Estratégias. Uma onda percorreu a sala. As cabeças se voltaram para mim. O Sr. Santos, ela continuou, assentindo, atua como nosso vice-presidente de estratégia. Ele liderou a expansão em Jacarta no ano passado e nossas recentes iniciativas em Singapura e Tóquio. Ela deixou os fatos se assentarem onde a fofoca estivera. O contraste foi cirúrgico. Minha mãe cambaleou em direção ao aliado mais próximo e não encontrou nenhum. Meu pai tentou um sorriso que não chegou aos olhos. Isso é um assunto de família, disse ele, buscando a diplomacia que o salvara em outras salas. Com todo respeito, senhora Navarro, talvez... Helena ergueu sua pasta e desdobrou uma capa de contrato. Cláusula 15.3, disse ela. A residência no Itaim Bibi, concedida como remuneração, é expressamente protegida contra transferência ou cessão sob pressão familiar ou social. Qualquer tentativa de coagir ou compelir um presente é uma violação dos direitos do Sr. Santos e sujeita a parte coagidora a recursos cíveis.
Ela fez uma pausa. E dada a presença de investidores e parceiros aqui hoje, tal conduta pode chegar ao nível de comportamento prejudicial aos acionistas. Um silêncio se aprofundou mais do que o último. Alguns convidados deslizaram seus celulares Apple Calls para o colo para capturar mais discretamente. Fiquei ao lado de Helena, mãos ao lado do corpo, rosto composto, deixando o peso de frases simples fazer o que gritos nunca poderiam. Então ela jogou sua próxima carta. Para fins de transparência, disse ela, a Santos Estratégias atualmente detém uma participação de 40% na Pires Empreendimento através de uma conversão anterior. No caso de má conduta contínua ou recusa em corrigir o registro público, estou preparada para convocar uma reunião especial do Conselho em 24 horas para considerar medidas de liderança. Um pedido de desculpas e retratação em 48 horas seria prudente. As palavras atingiram a sala como um sino. Os olhos do meu pai saltaram de Helena para mim e de volta, procurando um ângulo que não existia. Minha mãe balançou a cabeça, os lábios se movendo sem som. Alguém, perto do fundo, exalou um palavrão. O gosto de um triunfo barato não me atraía. O que senti foi alívio, do tipo que chega quando a verdade coloca a mão no seu ombro. Helena acenou para seu advogado, que foi até o suporte de AV e ligou um laptop. O projetor ganhou vida. Seremos breves, disse o advogado e exibiu um clipe curto. A data era daquela manhã. A câmera acima do corredor lateral olhava para a porta marcada como técnica. Yasmin apareceu no quadro, roupão de seda, cabelo em rolos, olhando para os dois lados antes de entrar com um envelope branco na mão. O vídeo pausou em seu rosto, enquanto ela colocava uma caixa de veludo no pódio e ajustava a apresentação de slides. Um murmúrio surgiu, depois recuou como uma onda. Ouvi a respiração de Lucas prender. Sua família o encarou como se ele também tivesse sido o autor disso. Yasmin ficou imóvel, um buquê murchando em seu aperto. Do outro lado do salão, o contador ao vivo de Miguel saltou. As pessoas anunciavam números para ninguém em particular. 20.000 assistindo, depois mais. Este será o casamento de que São Paulo falará por anos. Alguém sussurrou, não de forma cruel. Alguns convidados pousaram seus copos com pequenos cliques decisivos. Um dos maiores parceiros do meu pai se levantou, ajeitando o pau de paz. À luz disso, disse ele, sem levantar a voz, vamos pausar nossa transação até que sua governança seja esclarecida. Ele acenou para Helena, depois para mim, e saiu. Outros dois o seguiram. O vácuo onde a certeza do meu pai geralmente vivia tornou-se visível. Eu não exultei. Não me aproximei. Simplesmente encontrei o olhar do meu pai e o sustentei. Ele me olhou como um homem que leu todos os gráficos errado e agora via onde a linha realmente se curvava. Minha mãe desabou em uma cadeira, a raiva se foi, a performance terminada, apenas a fadiga deixada para trás. As lágrimas de Yasmin, finalmente, te vieram de verdade quando Lucas se afastou dela e olhou para o chão. Senti a presença de Helena ao meu lado, como uma coluna firme. Pela primeira vez hoje, eu não era uma testemunha solitária da minha própria vida. Eu não precisava explicar. Eu não precisava argumentar. Ficar parado era o suficiente. Meu pai se virou, a voz rouca, em algo cru. Você destruiu esta família, disse ele. E a frase soou como se ele acreditasse nela. Deixei o silêncio se alargar até que pudesse conter exatamente o que eu queria dizer. Não, eu disse. Foi você e a mamãe que fizeram isso. A sala exalou comigo. Uma mulher no canto começou a chorar baixinho, por quem eu não sabia. A luz atingiu o cristal de uma maneira diferente. A tarde continuou avançando, com ou sem a permissão deles. Naquela noite,
A cidade queimava com luz, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da minha cobertura, o silêncio carregava seu próprio peso. O horizonte de São Paulo se estendia, negro e infinito, arranha-céus cintilando em seu reflexo, enquanto eu estava na parede de vidro com um copo d'água na mão. Minha bochecha ainda ardia fracamente do tapa, embora essa ardência não fosse nada comparada a essa clareza que se seguiu. O celular no meu balcão pulsava com mensagens. Amigos, colegas, estranhos, todos testemunhando o colapso que eu vivi por anos. Deixei-o vibrar. Não estava pronto para responder a ninguém. Vicente ligou depois da meia-noite. Sua voz na caixa postal estava despojada de autoridade. Diga a ela para parar, ele implorou, referindo-se a Helena. Diga a ela para deixar isso para lá. Apaguei a mensagem. Minutos depois, o texto de Yasmin apareceu. Você arruinou minha vida. Olhei para as palavras, pensei na prova, em vídeo dela, me armando, e virei o celular para baixo. Sem resposta. Algumas frases merecem silêncio. Na manhã seguinte, as consequências eram inegáveis. A Pires. Empreendimentos perdeu 5 contratos em um único dia. A família de Lucas adiou a lua de mel, citando a necessidade de clareza. Miguel me enviou um pedido de desculpas por transmitir ao vivo, mas o gênio já estava fora da garrafa. Âncoras de jornais reprisaram o momento quadro a quadro. Hashtags viralizaram nas plataformas, transformando a manipulação de nossa família em um espetáculo público. Eu não senti vergonha. Senti um estranho alívio, como se a máscara deles tivesse sido finalmente arrancada de uma forma que eu nunca conseguiria sozinho. Um mensageiro do hotel, segurando a porta para mim naquela noite, fez uma pausa antes de falar. Senhor, disse ele baixinho, ninguém deveria ser tratado assim pela própria família. Agradeci a ele. Suas palavras, de um estranho sem nada a ganhar, pesaram mais do que os aplausos ou vaias dentro daquele salão. 6 meses depois, o barulho havia diminuído, embora as cicatrizes permanecessem visíveis. Fui promovido a vice-presidente sênior. Meu salário aumentou, minha voz era respeitada em salas onde a estratégia moldava futuros. A Santos. Estratégias me homenageou em nosso evento anual. E eu fiz minha própria contribuição para uma fundação para homens se recuperando de abuso emocional. Vicente emitiu um pedido de desculpas público elaborado por advogados. E a Pires Empreendimentos encolheu sob o peso de sua própria má gestão. Lilian esbravejava online até que os comentários a chamaram do que ela era. Uma mãe que construiu sua imagem no controle. O casamento de Yasmin se dissolveu em 3 meses. Sua última mensagem para mim dizia: Você está feliz agora? Minha resposta foi simples. Eu mantive o que conquistei. É diferente. O vídeo passou de 1 milhão de visualizações. Depois, se tornou parte do ciclo infinito de conteúdo online. Embora seu impacto tenha permanecido, a Forbes me convidou para falar, não sobre o escândalo, mas sobre limites, integridade e a coragem de ir embora. Falei abertamente. Não precisei dramatizar o que já estava escrito na minha pele. Agora, toda manhã, fico no terraço com o café, aquecendo minha mão, o horizonte pintado de ouro enquanto o sol sobe sobre São Paulo. Minha cobertura é silenciosa, minha fortaleza intacta. Não por causa de fechaduras ou vidros, mas porque tracei uma linha que ninguém mais poderia apagar. O sucesso, aprendi, não é algo que você deve a ninguém. É a prova de que você escolheu a si mesmo e continuou escolhendo, mesmo quando doeu. E a cada nascer do sol, eu escolho.